viu que nos últimos episódios o Ichigo acabou ficando preso dentro da garganta, mas será que você sabe como ele vai sair de lá ou como vai ser a luta dele contra o Rei Quincy? Se não, vem comigo que eu vou te falar sobre tudo isso agora. E aí galera, beleza? Que falou, acho galera, antes do vídeo começar, apenas relembrando que esse vídeo vai estar contendo spoilers do mangá, então se quiser prosseguir, prossiga por sua própria conta e só relembrando galera, o que eu vou estar fazendo aqui é falar basicamente como vai ser a luta do Ichigo contra o Rei Quincy, sendo que algumas coisas eu vou estar acrescentando para que vocês saibam melhor do porquê algumas coisas dentro dessa luta vão rolar, fechou? Então agora bora continuar. E bom, depois que rola todo esse massacre dentro da Soul Society, onde nem os capitães foram páreos para bater de frente contra os Stand Hitters que apareceram da elite do Rei Quincy, ou pelo menos era o que a gente pensava que era a elite do Rei Quincy, o nosso prota finalmente consegue sair de dentro da garganta, fazendo com que todos os Quincy's rapidamente percebessem aquela perturbação. E a primeira coisa que acontece depois que ele sai de lá de dentro é que o Byakuya acaba pedindo a ajuda do Ichigo para que ele salvasse a Soul Society nas suas últimas intenções, sendo que na hora que o Ichigo e o Rei Quincy acabam ficando cara a cara, é aí que a gente vê o Rei Quincy ficando surpreso pelo fato do Ichigo ter se livrado da jaula que o Sirg tinha criado para ele dentro da garganta, sendo que o Ichigo tava para poucas palavras nessa situação, pois ele queria saber se o Rei Quincy era o líder dos inimigos naquela hora, ao ponto de gritar pro cara para que ele ouvisse em alto e bom som. E quando ele fala que sim, é aí que o Ichigo libera toda a sua Reiatsu para poder partir para cima do cara, inclusive até liberando a sua Getsugaten. Naquela hora, o que fez com que o subordinado que tava perto do Habarra ficasse até preocupado, mas é aí que ele fala para que o seu subordinado não se intromecesse, pois ele agora ia cuidar de toda aquela situação para poder destruí-lo. E quando o Ichigo consegue atacá-lo com uma Getsugaten, a gente fica surpreso por ter descoberto que o Rei Quincy não tinha nem sido machucado por aquela habilidade, pois ele parou aquele ataque como se não fosse nada, apenas utilizando as mãos vazias. Para que quando o Ichigo chega mais perto, é aí que a gente vê a facilidade que o Rei Quincy tem para imobilizá-lo e até mesmo lançá-lo para baixo, como se o Ichigo fosse basicamente um boneco de teste, e lançando basicamente também a espada no pescoço do nosso protagonista, para que ele entendesse a situação de um modo que o Ichigo acabou parecendo que não conseguia compreender como aquela situação estava acontecendo. E é aí que a gente já vê meio que Rei Quincy explicando para que o seu subordinado deveria levar o Ichigo agora pro castelo do Rei Quincy, já que eles poderiam reeducá-lo e criá-lo à sua forma para que eles pudessem reeducá-lo, mas tudo isso vai por água abaixo, porque quando o Rei Quincy ataca o Ichigo e toca no seu pescoço com uma espada, é aí que ele descobre várias marcas no pescoço do Ichigo que pareciam com as marcas Quincy, que no caso, mais pra frente, ele descobre que era o Blue Vein, que era uma habilidade Quincy, e tudo isso apenas em alguns segundos que o Rei Quincy tinha se distraído. E bom galera, para aqueles que não sabem, dentro da situação, o Ichigo é um meio Quincy na história, já que mais pra frente a gente vai descobrir que a Misaki, que é a mãe do Ichigo, com certeza tinha o poder puro de Quincy dentro de si, a ponto de que ela não foi morta pelo Fish Face no passado, mas sim pelo Rei Quincy, que recuperou o poder que estava dentro da Misaki pra dentro de si, fazendo com que no processo ela acabasse morrendo. Mas enfim, depois que ele ativa o Blue Vein, é aí que a gente vê uma quantidade enorme de poder sendo liberada pelo Ichigo, fazendo com que o subordinado do Yurrabarra ficasse com medo de que tivesse acontecido alguma coisa. Mas é aí que a gente vê que o Rei Quincy nem ao menos tinha sido mortalmente ferido, mas sim tinha levado algumas arranhões no processo. Só que ainda assim ele percebeu que tudo aquilo foi um erro e precisava conferir se o Blue Vein que ele viu era realmente aquilo que ele pensava, coisa que o Ichigo não compreende, porque ele achava que o erro que o Rei Quincy estava falando era sobre o fato de ele ter subestimado o protagonista, fazendo para que ele participe por contra-golpe. E é aí que ele rasga uma das mangas do Ichigo bem na hora que o prota consegue se defender, mostrando que o que ele tinha visto não era alguma ilusão, o que fez ele até se arrepender por ter mandado um Quincy puro para poder bater de frente contra o Ichigo, fazendo com que ele achasse que a melhor saída para aquilo teria sido enviar um Arranca qualquer. Só que é aí que ele já fala que graças a isso, agora as memórias da sua Reiatsu começaram a despertar, e tudo isso se deve, galera, pelo fato de, como eu expliquei anteriormente, do Ichigo ser um rei e o Quincy. E aqueles que chegaram até aqui e caso queiram contribuir de alguma maneira para receber novos conteúdos, como por exemplo esse de Bleach que a gente tá lançando agora, se inscrevam no canal e deixem o like, compartilhem pra galera e não esqueçam de ativar o sininho na hora das notificações, afinal esse é um conteúdo que vocês sempre vão estar recebendo aqui no canal, seja de Bleach, seja de debate, ou então solo leve, ou então qualquer outro que vocês estejam curiosos. Caso vocês comentem aqui embaixo ou peçam para eu trazer, fechou? Então agora vamos continuar.
Tudo isso se deve, galera, pelo fato de como o Ichigo tinha liberado todo o seu poder pra poder sair de dentro daquela jaula que o Kirk tinha feito pra ele. Ele acabou meio que conseguindo recuperar o seu poder, fazendo com que isso poder Quincy junto no processo, fazendo com que isso se misturasse à sua Reiatsu. E por causa disso, isso meio que prevaleceu nas suas memórias mais profundas, fazendo com que isso liberasse as memórias que meio que estavam na profundeza, ou então, no caso, as habilidades que estavam adormecidas. E é por isso que no meio da batalha, ele fala que aquilo não foi feito para aprisionar Quincy, mas sim prisioneiros que não teriam as mesmas habilidades ou o mesmo range ou pressão espiritual que ele. O que fez com que o Ichigo naquela situação não entendesse nada do que ele queria falar com essas intenções, percebendo que o Ichigo ainda não sabia nada sobre ele próprio desde o início. E por causa disso, ele tinha a intenção de arrastá-lo, mesmo que fosse na base da força bruta, coisa que o Ichigo não estava dando a mínima, já que ele sabia que o Rei Quincy devia saber alguma coisa sobre a morte da sua mãe, e foi aí que ele ficou pistola tentando descobrir o que ele poderia saber. Isso na hora que ele se prepara para começar o combate, é aí que ele explica que ele ia falar toda a verdade pro Ichigo quando eles chegassem no castelo do Rei Quincy, com ele logo depois partindo para lançar vários ataques e vários golpes na direção do Ichigo como se não fosse nada demais. E ainda assim a gente percebe que ele tava tendo uma certa facilidade para poder lidar com o protagonista, só que mais uma vez o Ichigo acaba sendo meio que salvo pelo Gongo, porque a hora do Rei Quincy sair daquele local já tinha chegado para que ele pudesse retornar a Chatenberry, já que tinha algo impedindo ele meio que de continuar. Só que é aí que ele percebe que tudo isso não passava de um plano do Aizen, que mesmo preso ainda tava conseguindo mexer os pauzinhos após o último encontro que ele e o Rei Quincy tiveram depois que a duplicata do Yorohabarra morreu nas mãos do Yamamoto, fazendo com que ele retornasse na hora. Só que é aí que o Ichigo não ia deixar o cara partir tão facilmente, fazendo com que ele falasse que ele só ia sair dali depois que provavelmente o Rei Quincy revelasse tudo que ele sabia. Mas quando o protagonista parte com tudo pra cima do Rei Quincy, é aí que o subordinado dele parte e quebra a Bankai do Ichigo como se não fosse nada demais, com a gente vendo que o Yorohabarra tava dizendo adeus pro Ichigo e falava que em algum momento ele ia buscá-lo mais pra frente. Desse modo, a gente já encerrando esse combate na Soul Society e finalizando a invasão dos Quincy, pelo menos pela primeira parte. Então, galera, o que vocês acharam do primeiro confronto entre o Ichigo e o Yorohabarra? Eu já digo que, sinceramente, eu espero que isso fique incrível na animação, do mesmo modo que foi no mangá, já que esse cara demonstra uma superioridade que nenhum outro vilão além do Aizen foi capaz de demonstrar. E fora que eu também tô curioso pra saber como é que eles vão implantar esses mistérios na história, mas enfim, essas são coisas que vão acontecer no anime. E se você quiser que eu traga um review de análise, ou então traga conteúdos futuros falando sobre outras coisas que ainda vão acontecer mais pra frente dentro do anime, se inscrevam no canal e deixem um like, compartilhem pra galera e não esqueçam de ativar o sininho na hora das notificações. Afinal, esse é um conteúdo que vocês sempre vão estar recebendo em primeira mão, caso estejam inscritos aqui no canal. E não vai embora não, porque aqui embaixo eu vou estar deixando 3 playlists pra vocês estarem dando uma olhadinha, e aqui no card final eu vou estar deixando o último vídeo que saiu aqui no canal. Fechou? Então por hoje era isso, galera. Valeu, falou, fui!